Apoio Cronos. Casas da Água. Olá, telespectador e internauta de mais um Nosso Condomínio Hoje, o programa do Sindiconde, que é o sindicato patronal dos condomínios de edifícios aqui da região da Grande Florianópolis. O programa do Sindiconde, o Nosso Condomínio Hoje, vai ao ar às quintas-feiras, às 5 horas da tarde. Ao vivo, é reapresentado aos sábados, às 7 da noite e também na segunda-feira, às 9 da noite. E você pode participar mandando sua pergunta, sugestão, crítica pelo telefone 3222 1137. O DDD de Florianópolis é o 48 e o telefone 3222 1137. Participe, dê a sua opinião, que vai ser muito bem recebida. E para começar, a gente agradece o apoio e o patrocínio, da Cronos, que presta serviços de segurança aqui no estado de Santa Catarina, e agradecemos também o apoio das Casas d'Água, nossos parceiros que estão conosco aqui no Floripa em Foco. E também está conosco o presidente do Sindiconde, o senhor Alfred Raimann. Boa tarde, presidente. Tudo tranquilo? Boa tarde. Boa tarde, Silvio. Boa tarde, condôminos. Boa tarde, síndicos, admiradores, telespectadores, curiosos e outros mais. Esses todos. Eu estou curioso para saber o que vai acontecer daqui a pouco, né? Porque saindo daqui já vai correr para uma outra reunião, seu Alfred? Sim, hoje nós temos uma reunião muito importante no sindicato, que foi convocada já há cerca de 15 dias atrás, e que vamos discutir a pauta de reivindicações do Sindicato dos Empregados, junto com o patronal. Uma mesa de negociação. Vamos discutir, primeiro, nós, sindicato patronal, estamos nos reunindo com condôminos, empresas administradoras de condomínios, para definir o que primeiro nós vamos definir uma comissão que vai sentar à mesa no Ministério do Trabalho para a discussão da pauta, das reivindicações. Mas hoje nós vamos, além de constituir esta comissão, vamos também nos pautar em cima de algumas coisas que os nossos advogados estão nos fornecendo hoje, e que eu não tenho aqui como dizer ainda quais são as novidades que eles têm, visto que a coisa é bastante dinâmica, muda muito, a lei muda. Sim, são N detalhes, né? Exatamente. Tem que ser advogado para dar conta. Tem locais no Rio Grande do Sul, fecha convenções diferenciadas das nossas. Nós fechamos diferenciadas do Paraná. Sabe, das convenções que eu vi, de um modo geral, no Brasil, principalmente Brasil Sul, que é bastante diferenciado do Brasil Norte, que são situações diferentes, são realidades diferentes. Os imóveis diferentes. Então, nós estamos, digamos, com bastante conhecimento daquilo que está ocorrendo em termos do Brasil, porquanto, inclusive, na semana passada, como eu havia dito, nós participamos, eu não, mas o Gustavo participou de uma reunião na Federação, no FESECOV, no Rio, lá em Fortaleza, e onde os condomínios foram muito citados, porque precisamos algumas alterações, ou melhor,
nós precisamos encontrar uma solução para esse Brasil imenso. Não é? Temos que dividir as coisas mais ou menos, porque as realidades do norte são diferentes da do sul, as realidades do centro são diferenciadas e coisas. Lá no norte não existe inverno, certo? Aqui no sul nós temos inverno. O norte tem pouca chuva, nós aqui temos muita chuva. Lá no norte, você vê uma coisa, o Ceará mesmo tem 3 ou 4 cidades fora da capital que são representativas e que têm condomínios. Aqui não, nós temos aqui uma gama muito grande. Muito mais condomínios muito aqui mais. no sul, E precisamos ter o cuidado de fechar a convenção coletiva de trabalho, que ela esteja mais ou menos condizente com os outros sindicatos que nós temos em Santa Catarina. Ou seja, o Chapecó fecha lá e a região de Criciúma fecha em Criciúma, a região de Joinville fecha com os sindicatos dos empregados de Joinville e região, e assim por diante. Camboriú fecha com o sindicato É uma coisa, por exemplo, Camboriú é uma coisa diferente do que uma cidade de Joinville, porque você vê a população vazio, flutuante de Camboriú. Vazio 8 meses por ano. A maioria fica vazia 8 meses por ano. Uma grande parte fica. Hoje, certo que Camboriú já tem vida própria, e sem dúvida alguma, mas ela é muito flutuante em determinados momentos. Existem muitos condomínios lá, cujos proprietários, condôminos, moram em outras cidades e que só aparecem mesmo na temporada. Camboriú está na jurisdição do Sindiconde? Ou não. Nós somos São José, Biguaçu, Palhoça e Florianópolis, só esses 4 municípios. E quando vai ser apresentado para uma mesa de negociação mesmo? Isso vai ser decidido hoje à noite, certo? A nossa proposta para os sindicatos de empregados e, naturalmente, em tramitação no Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho, olha, nós temos vaga para fazer sentar em audiência no dia tal, tal e tal. Já está ajuizado o negócio? Já está ajuizado, já pedimos prazo, não é até dia 30 de maio, porque não houve possibilidade de fazê-lo dentro do mês de abril, mas de qualquer maneira, eu vejo assim uma certa dificuldade de chegarmos a um acordo. Isso aí, hoje, estou discutindo isso, mas hoje já tiveram empresas lá e temos uma certa dificuldade de discutir várias reivindicações. O reajuste salarial está quase, 3 ou 4 vezes mais do que aquilo que é possível. Nós gostaríamos de dar um salário muito bom, mas precisamos ter condições de pagamento. Como nós sabemos, nós temos uma cidade de classe média, onde a grande maioria de classe média, funcionários e outros mais, que não receberam aumentos salariais diferenciados daquele mais ou menos básico, o reajuste, às vezes com pequenas vantagens ou alguma coisa assim, mas que nós não podemos partir por um diferenciado muito grande. Caso contrário, nós vamos ter uma perda violenta de empregados contratados pelos condomínios e sim que eles sejam terceirizados. Ou, quem sabe, um aumento, né, também no custo do condomínio que cada um tem que pagar. Do corno saem as correias. Não quem vai pagar esse aumento aí, na verdade, é o condômino que paga a taxa de condomínio. E a taxa de condomínio está totalmente ligada e fracionada em cima de custos de energia, de encargos sociais, de água, de salários, manutenção e essa coisa toda. Isso aí, esse conjunto de coisas é que vai formar o orçamento do condomínio e o custo rateado entre cada condômino. Fica muito claro que
se nós tivermos reajustes muito altos em termos de salários, o que gostaríamos até que os funcionários ganhassem melhor, mas tem duas coisas para informar. Salário de funcionário em condomínio na Grande Florianópolis é entre as melhores, mais bem remuneradas do Brasil. É um dos mais altos do país. É um dos mais altos no país, certo? O salário normativo. E eu não vejo, sabe, esse salário estadual que foi implantado aqui... Piso regional? O regional, ele não é justo. Não. Tá. E é aplicado aos trabalhadores de condomínios? Sim, especificado, inclusive. Você vê que a classe, por exemplo, da hotelaria e similares, ele está ajustado no patamar 3 ou 2? O piso tem 4 níveis, né? Muito bem. De 700 e os empregados em condomínio estão no patamar 4, que é o mais elevado. Não posso concordar que um funcionário que trabalha 6 horas por dia, sem fazer grandes esforços e coisa, que é um ascensorista, recepcionista, alguma coisa, não tem um salário igual a um operário, um homem que está batalhando dentro de uma indústria, dentro de um trabalho forçado, onde ele tem um desgaste violento. E o hotel gera renda, né? O hotel gera renda. Condomínio não. Condomínio, ele gera naturalmente o conforto e o bem-estar dos condôminos, a possibilidade de ter um condomínio limpo, com boa assistência, seguro, de um modo geral, que funcione. E as coisas funcionam. Olha, o Sindiconde, eu vou citar um fato. O Sindiconde eu recebi, há 2 dias atrás, uma reclamação, uma solicitação de uma síndica que está dentro da nossa área de abrangência. E ela disse, olha, seu Álvaro, eu estou aqui com um problema muito desagradável, isso aí já veio ocorrendo há 5, 6 meses, e o nosso elevador não funciona. Nosso elevador tem um problema aqui que... Já está na hora de trocar. Já está na hora de trocar o elevador. A assistência do elevador. Esse elevador não tem tanto tempo de vida. Ainda por cima, um elevador de residencial, que não tem aquele fluxo tão violento. Resultado, a empresa fez reparos e coisa e tal. Eles concordaram em pagar lá um valor, R$1.300, coisa parecida, e tinham recebido esse orçamento para trocar uma determinada peça. R$1.300 uma pecinha. Ah, bom, mas tem peças muito mais caras, inclusive. Era uma bobina de paradas e assim por diante. Não vou entrar na parte técnica do assunto. O que eu só quero dizer para vocês é o seguinte. Esse condomínio, não vou citar nome nem empresas, nem a é uma questão ética, inclusive. Uns gostam do amarelo e outros gostam do verde. E o verde e amarelo é o que está se juntando agora, tentando se juntar. Sim, para ver se dá uma copa boa, né? Para ver se não dá um rolo maior, né? Sim. Certo? Vamos esperar para ver o que acontece. Mas, de qualquer sorte... Qual era a reclamação da síndica essa sobre o elevador? A síndica fez essa reclamação, o condomínio continuou, instalaram, começou o problema de novo, chamaram uma outra empresa, a outra empresa disse, não, isso aqui está errado, isso aqui tem alguma coisa, e esse aparelho aqui não é um aparelho novo, esse foi colocado aqui um aparelho recondicionado. Não há nenhum impedimento que se coloque um aparelho recondicionado. Desde que se cobre por um recondicionado. Desde que ele cobre recondicionado e desde que esse aparelho venha a funcionar da mesma forma que o novo. Bom, chegou-se à conclusão que não era tal
da bobina e assim por diante. Ele disse, ó, o que o sindicato pode fazer por nós? Eu digo, a senhora me dá o nome do condomínio, o seu nome, certo? E eu vou entrar em contato com a empresa. Conseguiu resolver, seu Alfredo? Na mesma hora, eu liguei para a empresa e disse, olha, está acontecendo isto e isto. Esse condomínio já pagou uma parcela de R$300, tem uma de 300 vencida e tem mais 2 parcelas para serem pagas. E eles estão com o elevador sem funcionar. Chamaram outra empresa, que vocês têm conhecimento quem é, e ela foi lá e tocou e colocou um aparelho novo e comprovadamente disse que era um aparelho recondicionado, não foi bem recondicionado, e eles não tinham obrigação de pagar por uma peça que foi mal recondicionada, ou recondicionada sem que ela desse a funcionabilidade que ela tinha que dar. E pagaram por uma peça nova ou por uma peça recondicionada na primeira? Nem falaram, nem tocaram no assunto. Não, o condomínio não falou em peça nova, recondicionada, nada. Ele falou num orçamento para a solução do problema. O problema está aqui nessa bobina. Muito bem, se essa bobina tem reparo, faça seu reparo, que é mais barato do que uma peça nova, certo? Bom, resultado da história. Para não incumpridar muito, liguei para a empresa que fez o trabalho da rebobinagem e disse a eles que eu não concordava com eles se eles fizeram realmente um serviço dessa natureza. Não quero que vocês digam que foi o Pedro, Antônio ou Jorge que foram os culpados, os empregados, que normalmente as empresas botam a culpa em cima de um empregado, alguma coisa assim. Imediatamente o dono da empresa me disse, não, você pode pedir para a empresa vir aqui, hoje, inclusive, se quiser, me traga a peça velha, que nós consertamos, e eu vou devolver o dinheiro a eles e cancelo o serviço, a proposta e os demais DOCs de pagamento. Foram R$1.300. Sabe quanto esse condomínio pagou para o Sindiconde? No ano? R$147. De taxas? Não. Pagou R$147. Nada de mensalidade. Pagou o imposto sindical obrigatório, dos quais, dos R$147, uma parte vai para a federação. Uma parte vai para a federação, outra para a confederação, outra para não sei... e agora também não lembro qual é toda a parte que leva. Eu sei que nós não chegamos a receber R$100, ou alguma coisa parecida com R$100. Então, Silvio, quero dizer para vocês, e vocês condôminos, façam uso do Sindiconde. O Sindiconde tem muito poder de barganha, muito poder de instrução, aconselhá-los o que vocês podem e o que vocês não podem fazer, e o que devem e o que não devem fazer em determinadas situações. Nós não temos dono da verdade, não, mas nós queremos que você, condômino, que vai nos procurar, que você tenha certeza de que o sindicato está lhe atendendo. Muito bem. E o endereço do Sindiconde é lá no CEISA Center, no bloco B, na Avenida Osmar Cunha, 183. O CEISA Center, né, é um prédio muito conhecido aqui no centro da cidade. O telefone é o 3333-8677 e o e-mail contato@sindiconde.com.br. E tem também o site, o www. Eu ia falar TV Floripa agora, seu Alfredo. www.sindiconde.com.br. Você pode sim assistir esse programa também pela internet, aí sim no site da TV Floripa, o www.tvfloripa.org.br, para a Grande Florianópolis e o resto do planeta. Vamos aproveitar e mandar um abraço para o seu Gilberto Gianluca, né? Que é o titular da pasta. Sem dúvida. E na próxima semana vai estar ele aqui. merece vários abraços, não é? E todas os desejos de que a saúde dele volte
a ser... Que esteja bem, né? Que fique bem. Fique bem, é. E mandamos um abraço também para o seu Sionésio, ali da Cronos, apoiadora aqui do nosso condomínio hoje, e também o senhor José Nitro, ali das Casas d'Água. Aliás, o José Nitro, eu andei convidando ele para vir aqui na televisão fazer, não é, mas aí ele disse que ele está doente. Está doente? Aham. Ele não joga bola mais? Não. Ih, ficar aqui na frente dessa... Ah, ele não gosta dessas coisas? Não. Mas diga que aqui é uma TV comunitária, tudo mais ficar aqui tranquilo. nesse balcão aqui, ficar aqui nessa... Mas nem que seja para conversar sobre Precisa. material de construção, Sim, lógico. as inovações. Nós temos que tem. ainda, Silvio, para dizer que da parte primeira desse programa, quero dizer para vocês que vocês podem confiar de que o Sindiconde vai fazer todo o esforço para que as coisas sejam justas para os dois lados. Nós não queremos que sejamos mal entendidos. Às vezes, as pessoas acham que nós podemos resolver diminuir o salário das pessoas ou alguma coisa. Não é isso que o Sindiconde quer. O Sindiconde quer que as coisas sejam justas nessa negociação. Se não houver possibilidade de chegar-se a um acordo, esta negociação irá com toda certeza para dissídio. Até o dia 30 de maio ainda tem tempo. Né? Até 31 de maio tem 31. tempo. Se for a dissídio, quem vai determinar... Decidir é o juiz do trabalho. É o juiz do trabalho. Nós temos conhecimento de todos, como os juízes de trabalho estão hoje decidindo as questões, as demandas, e com toda certeza ele não vai julgar melhor do que nós fazermos um acordo. O pior acordo será sempre a melhor condição. E para vocês, digamos que nós tenhamos ido a dissídio, esse dissídio poderá levar 2, 3, 4, 5 meses para ele ser julgado. Não se sabe como, porque o Ministério do Trabalho está abarrotado de trabalho. Dizer a vocês, administradores, síndicos, contabilistas e coisas que trabalham para os condomínios, que a recomendação que eu faço é que vocês reajustem o salário dos empregados no mês, a partir do dia 1º de maio, no valor do INPC. Quanto é o INPC? 5, pouco, 6%. Isso aí, esse índice vocês vão encontrar, não é publicado em qualquer local. Já garantir a inflação, pelo menos. Não é pelo menos o INPC. Mas o dissídio vai acontecer no mês de junho, julho, agosto, setembro. Retroativo aqui a maio. Retroativo a maio. Então, se vocês já estão pagando o INPC, se houver, digamos assim, INPC mais 1%, INPC mais 10%, ou o valor que o juiz decretar, nós então temos simplesmente que pagar a diferença entre do mês de maio, 1º de maio, e a data da outra folha de pagamento. Fica bem mais leve, né? Fica mais leve e justo, porque nesse inteirinho, gente, o trabalhador poderá vai ser... um trabalhador ser admitido, ser demitido ou alguma coisa parecida. Isso para que isso aí não venha a criar maiores problemas trabalhistas para o condomínio. Eu acho que o condomínio deve fazer isso aí. Certo. Correto? Certo. Então, e ainda dizer mais uma outra coisa, que eu estou cansado de falar, mas tem gente que não quer ouvir, a contratação de serviços de mão de obra, seja ele de qual natureza? Qual natureza que for, e que os condomínios, às vezes, por causa de
alguns reais, eles, ao invés de contratarem uma empresa ou então uma mão de obra, mas que tenha uma coisa recolhida, chama-se a ART, a anotação de responsabilidade técnica, que é registrada lá no CREA. Isso é uma garantia para o Isto condomínio. é uma garantia para o condomínio. Aconteceu semana passada, de novo. Houve um funcionário que foi lá no condomínio, contratou a empresa e chegou lá, ele bateu, tirar lá, furou um cano. Furou um cano e invadiu o apartamento de água, de ficar com 2 centímetros de água no apartamento inteiro. Aí foi aquela confusão, né? Quem vai se responsabilizar por isso? Quem vai ser responsável? É a empresa. E a empresa, hoje terminou de fazer o acordo com o proprietário do condômino, do apartamento, e o prejuízo de trocar todo um piso de madeira, e que não é pouco, é lá uns 250 para 300 metros. Que maravilha, hein? Certo? Vê o tamanho do prejuízo. Uma ART? ART. Bem mais barata. Anotação de responsabilidade técnica, que custa... Bem menos que um assoalho de madeira. Custa zero perto da coisa, mas para que você tenha garantia da coisa. Responsabilidade é um negócio que você não pode transferir, você tem que assumir, as duas partes precisam assumir aquilo que eles contratarem. Está contratado, tem que cumprir. Isso. Então isso aí vai sair mais barato. Senhor síndico, se o senhor contratar mal, e se o senhor não contratar a coisa, ouvido o conselho ou uma assembleia, o senhor vai ter problema pessoal. O senhor vai responder pessoalmente pelos danos que podem ocorrer, porque não é possível, não é aceitável que os síndicos, simplesmente por uma questão de economia ou uma economia que pode ser uma porcaria. Um prejuízo. E um prejuízo grande, para depois os condôminos pagarem, não. Quando nós assumirmos uma reforma, vamos assumir todos juntos. O síndico pode ser até responsabilizado pelos condôminos? Lógico, sem dúvida alguma. Olha. Então esses reparos, pequenos reparos, normais e tal. Sempre com a ART. Né? Ele tem que ter uma previsão de orçamentos, e nem sempre o orçamento mais barato é o que deve ser usado, mas sim deve ser usado o orçamento que lhe dá uma garantia, maior garantia. Nós temos aí o caso das impermeabilizações. Aí entra aqui, olha, que o meu tempo de trabalho aqui, eu acho que já passaram umas 20 empresas de impermeabilizações, não é que começaram, faziam impermeabilização, garantia 5 anos, 5 anos, muito bem. Daqui a 2 anos, onde é que ele está? Sabe lá onde é que ele está. Isso acontece muito, né? Olho aberto. E visite o Sindiconde, visite a sua assessoria jurídica. Eu me impressionei agora, o Sindiconde sobrevive com o imposto sindical, seu Walter? Sim. Ninguém pode se filiar lá. Estamos, inclusive, sendo acionados porque não cobramos o imposto... Não, é uma contribuição confederativa. A contribuição confederativa, ela é só devida por associados. E como o Sindiconde tem um grupo de associados muito pequeno, mas tem os sindicalizados, que são todos os condomínios. Filiado e sindicalizado é são diferente. 2 coisas diferentes, completamente diferentes. Então, o sindicalizado, aliás, o
O associado? O associado, ele tem direito a voto, ser votado e algumas coisas assim. E o sindicalizado, não. Então, Tem que pagar essa confederação agora? nós não vamos pagar. Nós não vamos pagar porque isso aí representa para um condomínio não é uma despesa fora alta demais. É mais, olha, eu sou contra mais imposto, mais Sim, imposto, mais sim, imposto. sim. Não é possível nós aguentarmos tudo isso. Desse jeito não vai haver dissídio que Não há né? dissídio que aguente, não há eu sei que você já está apontando com o dedo por causa Sim. daquele relógio que anda depressa demais ali. O Cronos é o deus do tempo, não é? Hein? Cronos é o deus do tempo. Ele nos cobra agora, já ao final de mais um nosso É condomínio. o Fernando hoje, que né? está cobrando, né? O Fernando, depois a gente pega o peixinho. Tá né? bom, então, peixinho. o relógio dele também anda depressa demais. Gente, para vocês, nós estamos à disposição no Sindiconde para o que vocês precisarem. O que nós pudermos fazer e que representa a grande maioria, nós estamos lá à disposição. www.sindiconde.com.br, ao vivo aqui toda quinta-feira, às 5 da tarde, aos sábados, 7 da noite, e na segunda-feira é às 9 da noite que você pode ver o nosso condomínio hoje aqui na TV Floripa. Obrigado pela presença, é sempre um prazer ouvi-lo. Obrigado você, telespectador e internauta, e continue com a programação da TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Apoio Cronos. Casas da Água.